Bom dia, vou falar um pouco de escatologia dos dias de hoje. Se você não gosta do assunto, então já fecha o vídeo aqui, porque pode ser que você não goste, né? Então eu vou falar rapidamente sobre um tema rápido, né? Que é o seguinte: muitas vezes Nossa Senhora fala sobre um determinado tema que a gente não compreende, a gente não entende. E porque a gente não entende, a gente passa batido pela informação e não compreende o que ela quis dizer. Para falar a verdade, a gente compreende aquilo que Nossa Senhora fala do que já aconteceu, muitas vezes ela dá um caminho, né, ou uma coisa está acontecendo agora, para que a gente perceba a atuação de Deus. Mas quando ela fala do futuro, a gente não entende, né? A gente gosta de chamar isso de profecia. Se for por aí, toda a palavra de Deus é profecia, né? Mas não vamos ater ao fato. Então, muitas vezes Nossa Senhora tem falado assim, que a gente tem que abrir o coração, não só para conversão a Jesus, se converter a Ele, mudança de vida. E muita gente, quando fala assim, a conversão, mudança de vida, é para que a gente seja bonzinho. Não é isso que Deus fala, não. Conversão de vida é uma vida voltada para Deus. Que Deus faça parte da sua vida e das tuas decisões, do teu jeito de agir, do teu jeito de ser. Porque Deus quer que você seja o tempo inteiro você na sua plenitude. E pare de fingir aquilo que você não é, né? E nem tem condição de ser. Então, conversão, uma palavra que dá para fazer um vídeo legal, mas não é isso que Deus quer falar agora. Ou não, pelo menos que eu estou sentindo. Então, é um vídeo curto, eu quero fazer, mas é sobre uma coisa que a senhora fala, né? Que a gente tem que aprender a amar. Amar os outros, amar as pessoas, ajudar. Então, isso é uma coisa que ela fala em amar e depois ajudar. Ter amor de Deus pelos outros, caridade. Amor de Deus, caridade, né? Pelos outros. E aí a gente fala assim, mas eu faço um pouquinho. Na verdade, a gente faz pouquíssimo, né? A gente vive num mundo que é totalmente ateu, vive num mundo que é totalmente egocêntrico, vive num mundo que é totalmente voltado para o seu próprio umbigo. E aí, portanto, que a doença do século é exatamente a solidão e o estresse e tem uma outra palavra que está me fugindo agora, mas são as doenças de agora, que são doenças nas quais a pessoa está voltada só para si mesma, né? Só pensa em si. Ela pode estar rodeada de 30, 50 mil pessoas, mas ela está totalmente só, porque ela é extremamente eu. Sozinho, só vale eu, só existo eu, né? E por isso ela entra nessa esfera de problemas psicológicos muito grandes. Primeiro. Segundo, que Deus quer mudar o nosso jeito de perceber as coisas, porque no fundo nós estamos caminhando para aquilo que a igreja chama lá do final dos tempos, né? A palavra chama do final dos tempos, Deus chama do final dos tempos. Que tempos? Os tempos que vivemos hoje, né? Os tempos desta sociedade, desse modo de vida. Não é fim de mundo, isso, para falar, não existe, né? Se você compreendesse o plano de Deus, você sabe que essa palavra no fundo não existe. Então, mas vamos lá para aquilo que Deus está falando. Então, a gente está vivendo esses tempos e os cristãos que realmente vão sobreviver e ficar de pé são aqueles que estiverem obedientes a Deus. E Deus tem mandado uma grande general chamada Maria Santíssima, Mãe de Jesus, Mãe Nossa, para nos comandar. E ela tem treinado o seu exército, vamos chamar assim, o povo de Deus, para ser cada vez mais viver em comunidade. Comunidade, primeiro, de ajuda ao próximo, entre quem é teu próximo, né? Pequenas comunidades, essa é a segunda palavra.
viver em pequenas comunidades, viver em pequenas situações, viver com pouca coisa, o necessário. Nossa Senhora tem mostrado também que haverá uma necessidade de tudo isso ser vivido e depois vivido em comum. O que quer dizer isso? Deus está falando que no futuro, que Nossa Senhora já falou, que a igreja vai entrar num momento também muito difícil, né? Vai voltar para o seu início. O que é o seu início? É a vida lá na catacumba. Meu Deus, como é que está isso? Veja aparecer uma senhora, você vai descobrir isso. E ela fala que a igreja vai sobreviver nos cristãos que estiverem com a vida realmente em Cristo, né? A igreja, como diz a palavra, a igreja nunca deixará de existir. Vai parecer até que em determinado momento que ela sumiu. Na verdade, ela foi para a catacumba. Ela existirá como no início e ela será provada do começo ao fim e só permanecerá aqueles que realmente são verdadeiramente homens e mulheres de Deus, né? Mas eles sobreviverão como? Em comunidade. Aonde? Não vou dizer. Como vai ser isso? É uma providência divina. Você vai ter que acreditar na providência divina num nível grande, né? Vai ter que acreditar muito e ver muito com os anjos. Vai ter que muito acreditar e viver na palavra. Você vai ter que entender quem é Deus. Vai ter que entender que o nome dele é Javé, né? Seu filho Jesus e o Espírito Santo, Ruá. Você vai ter que entender que ele é o Senhor da promessa. Se você não entender que Deus, o Pai, Deus Pai, é o Deus da promessa, você não vai conseguir resistir. O mundo inteiro entrará em provação. Isso Nossa Senhora tem falado e ela está falando que os dias estão chegando. Você vai ver os elementos, né, a natureza se revoltando, parecendo se revoltando contra o homem. É assim que o jornal fala, né? Mas na verdade é a mão de Deus botando toda a humanidade em julgamento. Você vai ouvir aí, aquecimento do planeta. Não. Na verdade, o custo que custar, na verdade Deus está superaquecendo o Sol. E o planeta, ele responde, o nosso planeta, ele responde ao aquecimento solar, porque o núcleo da Terra, ele simplesmente se aquece. É feito de ferro, líquido, né? Ele aquece e há toda uma transformação do nosso planeta. Isso é porque nós estamos vivendo um julgamento de Deus. E à medida que vai aproximando o tempo dessa grande manifestação de Deus, duas coisas vão acontecer. A sociedade, como a gente conhece, o mundo, os poderes desse mundo vão se revoltando contra Deus e vão tentando tirar Deus de tudo. Quanto mais eles fizerem isso, mais vai vir a justiça divina. Isso tudo aqui é de Deus, gente. Nada que está aqui é nosso. Tudo é de Deus. Todos nós passaremos e Deus permanecerá. E tudo que está aqui na terra é dele. Nada é nosso. Os poderes desse mundo, os homens desse mundo acham que tudo é deles. E são um bando de enganados, né? São um bando de trouxa, desculpa o termo. Porque tudo isso aqui é de Deus. E ele dá e ele tira de quem ele quer. E ele está vendo nessa situação toda do planeta, e como os homens desse planeta estão dirigindo esse planeta, assim, não gostei. Já vou dizendo. Quem vai falar assim, vai melhorar. Não vai, não. Quem fala, está melhorando, o senhor vai melhorar. Não vai. Não vai melhorar. Não vai. Né? Vai piorar. Você está numa palavra de fé. A palavra de fé é exatamente isso. Deus vem fazer justiça sobre a terra. Quem é de Deus não se preocupa com isso. Porque a ação de Deus para uma pessoa de Deus é uma libertação de uma situação, de uma atividade, do que for. Deus vem sempre no socorro dos seus, da sua criação. E o homem e o seu pecado vão para debaixo da justiça divina. Não tem jeito. Assim é, assim foi, assim é e assim será.
porque Deus era, Deus é e Deus será. Se você não entender o nome de Deus, você não vai conseguir resistir. Compreenda a palavra que Deus está dando hoje, para que você não seja pego desapercebido, né? Quando o mecanismo da justiça divina começa, não há quem possa parar. Só o próprio Deus. Nesses momentos, o que ele faz é ele pega os seus, aonde estiverem, e dá o seu jeito para protegê-los, né? Ah, mas não vai morrer alguém durante esse processo? Vai. Tem aqueles que são chamados ao martírio. Aí tem gente falando, não acontecerá, todos serão. Não existe todos. Porque tem gente que é chamada ao martírio, a dar a sua vida por Cristo, né? Os padres são os primeiros, são aqueles que já morreram em Cristo, né? Então, quem é de Deus não tem medo disso. Sabe que isso aqui é uma prova e sabe que tem que vencer a prova, porque nós temos que passar na porta estreita para chegar no céu, né? Então, pensa um pouco como isso tudo está na tua vida. Às vezes tem uma preocupação exageradíssima de como vai ser, tal. É normal, é humano. Mas você tem que acreditar profundamente que Deus vai te ajudar a te livrar, vai te ajudar a fazer a barca de Noé, né? Vai te ajudar a subir no monte certo, vai te ajudar a sair da situação de um perigo maior vai cair, né? Não vou dar detalhe disso não. Então você tem que acreditar na providência divina. E eu vou dar o último toque desse, sempre falando de escatologia. Você tem que acreditar muito nos anjos, porque são eles que vão ajudar todo o povo de Deus a passar por isso. Deus destinou e botou na mão deles todo esse trabalho. Então você tem que se achegar ao teu anjo da guarda e ao mundo dos anjos, né? Logicamente com muito discernimento, com muito pé atrás, porque é um mundo que as criaturas são muito inteligentes e elevadas. A gente muitas vezes não está nem preparado e Deus tem que, aos poucos, fazer a gente viver com eles. E Deus tem que permitir que você veja, escute, ande com eles, para que, se você se acostume com eles, para que eles te encaminhem pelo aquilo que tem que acontecer. Nesse momento, então, vou pedir que você faça uma coisa. Quando acabar aqui, pega o livro de Tobias e leia o livro de Tobias, tudo o que acontece lá. Leia, veja como é que o anjo faz, veja como ele opera, veja como ele se coloca, veja como ele aparece, veja como ele providencia. Leia o livro de Tobias, é importantíssimo, tá bom? Paz e bem.